Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Aislan do Centro Educacional Paideia e hoje a gente vai ver uma revisão, pequena revisão, e como a gente vai resolver a nossa atividade avaliativa remota. Vamos lá? Bom, durante todo esse terceiro bimestre a gente falou sobre a linguagem poética, presente em vários tipos de texto, não é? Lá no começo a gente viu que a linguagem poética é aquela linguagem cheia de subjetividade, é uma linguagem conotativa, não é? A linguagem poética é uma linguagem que busca o embelezamento das palavras, do texto, da fala. Então é uma linguagem onde as palavras não vão ter o seu sentido real muitas vezes. Elas vão adquirir outros sentidos, um sentido mais sentimental, mais emocional, não é? Porque a linguagem poética, através da subjetividade, ela tenta imprimir tudo isso no seu texto. Depois a gente viu a diferença entre o poema e a prosa, no caso o texto em verso e o texto em prosa. Qual é a principal diferença? Bom, os poemas, os textos em verso, como o nome mesmo já diz, primeiro de tudo, eles são escritos em versos. Então a gente vai ter um texto em que cada linha vai conter um verso, e como ele vai priorizar a sonoridade, como ele vai priorizar a rima, o ritmo, ele não vai até, por exemplo, o final da linha. Ele sempre vai cortar, vai começar continuar o texto na linha abaixo. Já o texto em prosa é o texto mais comum, como nós conhecemos, aquele texto que contém os parágrafos, que contém o ponto final, e que o texto, quando termina lá no finalzinho da linha, ele começa de novo lá na linha logo abaixo. Isso quer dizer que é um texto continuado, não é? E nós temos também a prosa poética, que é justamente um texto em formato de prosa, porém utilizando-se da linguagem poética, que nós temos tanto presente aqui no poema. Professor, mas na prosa a gente não tem linguagem poética? A prosa são os textos que nós encontramos nos livros, são os textos que nós encontramos em revistas, são os textos que nós encontramos em artigos, em entrevistas de jornal, em reportagens, notícias e assim vai. Grande parte desses textos em prosa, eles não possuem linguagem poética. Porque, por exemplo, uma notícia de jornal não seria muito interessante se ela fosse escrita com esse tipo de linguagem, uma vez que a notícia ela tem que ser direta, passar os fatos, passar as informações, não é? Enquanto a linguagem poética ela vai ser mais subjetiva, ela vai ser uma linguagem mais, digamos, enfeitada. Então não seria interessante. Então, para uma prosa possuir linguagem poética, é bem mais comum a gente encontrar na prosa poética, tá bom? Não confundir prosa com prosa poética. A prosa poética é um texto que é escrito em prosa, porém utiliza a linguagem poética. O poema, olha só que interessante, ele possui duas coisas muito interessantes: a sonoridade, que é produzida pelas rimas e pelo ritmo. E ele possui também uma estrutura, que é como ele é colocado, como ele é feito, não é o formato dele. Essa estrutura é colocada em versos, que é cada uma das linhas do poema, e estrofes, que são os conjuntos de versos, não é? Por exemplo, se a gente tiver três ou quatro ou cinco versos reunidos, logo abaixo a gente tem um espaço, aí começa mais uma vez mais um conjunto de versos, a gente tem um poema todo escrito em estrofes, tá bom? Mas professor,
todo poema ele vai possuir versos e estrofes? Hoje em dia, pessoal, os poemas já estão bem atualizados, eles estão bem contemporâneos. Então nós temos formas livres de escrever poemas, que não necessariamente vão ser escritos em versos e estrofes. Mas é muito comum que os textos poéticos, escritos como poemas, eles sejam escritos nessa estrutura, tá bom? Utilizando versos e utilizando estrofes. Quanto aos tipos de estrofes, elas vão ser avaliadas de acordo com a quantidade de versos. Por exemplo, se a estrofe possuir apenas um verso, ela vai ser um monóstico. Se possuir dois versos, vai ser um dístico. Se possuir três versos, vai ser um terceto. E assim sucessivamente, como a gente já viu. Tá bom? Vamos lá ver como é que vai ser a nossa avaliação, não é? E esta é a nossa avaliação, a nossa atividade avaliativa remota de produção textual. Bom, primeiro de tudo, a gente tem aqui um texto, tá bom? Vocês vão, ler atentamente o poema abaixo, esse poema Barcos de Papel de Guilherme de Almeida, tá bom? Depois que vocês lerem, a gente vem para as perguntas. Olha só. Antigamente, os poetas seguiam padrões mais rígidos para a construção dos poemas. Olha só, esse é o embasamento da nossa questão. Estou relembrando que antigamente existiam padrões. Hoje em dia a gente já tem, como eu já acabei de falar, né, falando sobre poema. A gente já tem padrões menos rígidos, a gente já tem formas mais livres de fazer, mas antigamente existiam mais padrões. Agora continua, aqui a pergunta, ó. Qual o nome dado ao modelo de poema acima, no texto que vocês leram? Qual é o nome dado a esse modelo de poema? E o que caracteriza como pertencente a este modelo? Por que esse poema recebe esse nome? Ok? 2. O que gera sonoridade em um poema? O que é que gera sonoridade em um poema? Essa é bem simples. 3. Forme os pares de rimas encontrados no poema. Igual a atividade que a gente já fez. Vocês vão vir aqui, ó, e encontrar quais os pares de rima. Lá embaixo na linha vocês vão colocar a palavra ao lado da outra, tá bom? Vou dar o exemplo primeiro, ó. Fino, aqui no final do primeiro verso. Menino, aqui no final do quarto verso. Fino, menino. Então aqui vocês vão colocar o primeiro par. Fino, tracinho, menino, vírgula. Depois vocês vão colocando todos os pares que vocês encontrarem, tá bom? 4. Na sua opinião, o que é linguagem poética? Você vai dizer, na sua opinião, formulem uma resposta mais completa, tá bom? Aqui nós temos, ó, só 5 linhas, mas não quer dizer que a gente vá responder apenas em uma e ponto. Vocês têm que fazer uma resposta mais completa. Lembrem-se que essa é a nossa atividade avaliativa. Então, quanto mais você escrever dentro do assunto, melhor pode ser a sua resposta. E você vai citar também 3 exemplos retirados do poema do que é linguagem poética. Pode ser qualquer exemplo de dentro deste poema, tá bom? E por último, vocês vão fazer essa atividade de pesquisa. Vocês podem pesquisar poemas na internet ou em livros, tá bom? Aí desses poemas que vocês pesquisarem, vocês vão colocar em cada um desses tópicos aqui uma estrofe de um poema que seja um dístico. Por exemplo, fui lá na internet, pesquisei poemas com dístico. Aí você vai pegar uma estrofe desse tipo e você vai transcrever aqui. Não precisa escrever o poema todo, você só vai pegar aquela estrofe que é
um dístico, ou seja, que só possui 2 versos. E assim sucessivamente, ó. Um terceto, um quarteto, uma oitava e um monóstico. Vocês vão pegar um exemplo de cada um, tá bom? Essa quinta questão, ela é completamente pesquisada. Não é obrigatório vocês escreverem, mas quem quiser escrever, produzir o próprio poema, as próprias estrofes, também pode, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa avaliação. Qualquer dúvida, falem comigo. E boa sorte a todos. Bons estudos. Tchau.